A paz do Senhor Jesus a todos. Nestes versículos, Deus vai falar contigo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, ó. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase na hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque nós vamos entender aqui acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos esclarecer. Aqui nós vamos ver que o texto está falando de um homem que tinha cargo, que tinha poder. Ele era de Cesareia e ele era um centurião. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de um grupo de 100 homens, ou seja, alguém que tinha um patamar elevado. E nós vamos entender que além dele ter um grau elevado e ser reconhecido e ter autoridade para mandar, autoridade para determinar, autoridade para entrar, para sair, louvado seja Deus, ele também era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. E nós vamos entender que ele não só era piedoso e temente, mas também que ele praticava uma boa ação, ele dava esmola. Quem ele via passando necessidade, Cornélio era um tipo de homem que ele não suportava ver alguém passando necessidade. Louvado seja Deus. Além de que ele orava continuamente, ele tinha uma vida de devocional, ele tinha uma vida de busca na presença de Deus. Então nós vamos entender que ele era uma pessoa que vivia na presença de Deus. Louvado seja Deus. Só que Cornélio, olhando todo o texto, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Aleluia. E a gente vai entender, porque aqui já era o início, né, da igreja de Cristo na terra. Jesus Cristo aqui já tinha vindo, já tinha anunciado o reino de Deus, já tinha passado por todo o processo que ele tinha que passar, além de ter curado, libertado, salvado, além de ter feito todas as obras que ele realizou, ensinando os discípulos a como se portar, a como viver nessa terra, a como ser luz, exemplo, sal, enfim. Jesus Cristo já tinha morrido e estava ressuscitado junto ao Pai, a igreja já trabalhando na face da terra, e aqui Cornélio vai ser introduzido por Deus através de Jesus Cristo, juntamente no plano de salvação. Mas, irmã Inês, ele já não orava? Orava. Não era piedoso? Era piedoso. Não era temente? Era temente. Não dava esmola? Dava esmola. Não orava diante de Deus o tempo todo? Orava. Por que ele não era salvo? Nós vamos entender. Porque justamente o anjo se aproxima dele e fala: Cornélio, não fiques com medo, porque as tuas orações estão diante de Deus. Subiram. Deus recebeu. Aleluias. Agora, pois, manda os teus servos a Jope para chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluias. Por que Deus manda chamar Pedro? Porque Pedro ele já tinha recebido toda a autoridade para pregar. E nós vamos ver que ali no cenáculo, quando o Espírito Santo de Deus vem, aleluia, justamente é ele que Deus levanta, o Espírito de Deus levanta para anunciar, para pregar a verdade, para falar acerca de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Inês, ainda não entendi, mas você vai entender o que o Senhor quer falar nesta palavra. Aleluia. Ali ele faz o que o anjo fala para ele, manda chamar Simão Pedro, que está justamente na casa de Simão o curtidor, na beira do mar. Só que a gente vai compreender que algo que, quando chega a notícia, né, até Pedro,
Deus, ele antes testifica ao coração de Pedro que era para ele ir, que os varões que estavam batendo na porta dele era para ele ir, porque era ele que tinha enviado. E é só por isso que Pedro foi, porque os judeus eles não se misturavam com os gentios, né? Existia ali um preconceito e Deus queria quebrar esse preconceito, porque quem Deus escolhe para salvar, o homem não tem poder de impedir, o homem não tem poder de entrar na frente. Deus, ele vai achar os seus caminhos, e os caminhos dele é reto, é justo e é perfeito. E aqui Pedro vai. Quando Pedro chega lá, ele se assusta, né? Porque ele vê um grupo de pessoas ali que não era o grupo de pessoas que estava dentro do padrão na qual ele conhecia e sabia que tinha que conviver. Mas quando ele chega ali, ele já chega com uma palavra dizendo: eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus. E é assim. Por isso, nós que servimos a Deus, temos que ficar dentro do comando do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandou você falar com alguma pessoa, e não importa qual é a religião, não importa qual é a situação, não importa o que está vivendo, embora aqui Cornélio estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que um cristão tem que viver. Sendo piedoso, temente, servindo a Deus, procurando, né, fazer a ajuda ao próximo, orando, buscando a face de Deus. Mas Pedro vai ali justamente para fazer aquilo que Deus queria fazer na vida de Cornélio, porque Cornélio era temente, era piedoso, fazia boas obras, aleluias, mas não era salvo em Jesus Cristo, porque foi para isso que Jesus veio. E olha só, quando Pedro prega acerca de Jesus Cristo, aleluias, ele fala assim, ó, de Jesus: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez-se manifestar, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que conhecemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então ele prega acerca de Jesus Cristo, ele prega que Jesus não estava mais morto, mas estava vivo, e que ele estava ali para testificar. E Jesus Cristo tinha sido constituído juiz dos vivos e juiz dos mortos, aleluias. E ele tinha visto tudo isso, louvado seja Deus. E quando ele prega acerca de Jesus, que a salvação está em Jesus, que só é salvo aqueles que aceitam Jesus, aleluias, o Espírito de Deus, ele desce sobre aqueles que estão naquela casa. Por que que acontece isso? Porque eles creram no anúncio da palavra, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E para que não fique somente nas minhas palavras, amados irmãos, eu quero trazer aqui, aleluia, o texto bíblico que afirma e testifica o que está sendo pregado aqui nesta manhã com esta palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 16, fala assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tendo também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne é justificada, aleluias. O que estava faltando na vida de Cornélio, na família de Cornélio, nos amigos de Cornélio que estavam ali, eram ser justificados, aleluias, por Jesus Cristo. E nós só somos justificados por ele, aleluias. O nosso nome só está escrito lá no céu, aleluias. É isso que eu estou pregando nesta manhã, é acerca do teu nome estar escrito lá no céu. Mas irmã Inês, eu sirvo a Deus. Irmã Inês, eu vou na igreja. Irmã Inês, eu sou piedosa. Irmã Inês, eu sou temente. Irmã Inês, eu oro. Irmã Inês, eu pratico esmola, eu ajudo. Mas se você não aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, o teu nome não será escrito no livro da vida. E é isso que o Espírito de Deus quer falar nesta manhã. Aleluias. E se o teu nome não está escrito no livro da vida, aleluias, você está correndo um risco eminente de morte eterna. Porque física, todos nós vamos morrer. Aleluia. Na carne, todos nós vamos morrer e ser enterrados. Mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, se você não levantar a sua mão e dizer: eu, com a minha boca, com o meu entendimento, confesso a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, você não entra no céu.
porque a palavra de Deus diz que não é por obras, não é por lei, aleluias, mas é somente quando nós somos justificados pelo único nome que tem poder de nos fazer entrar nas portas celestiais um dia, aleluias. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, saiba que a porta da graça ainda está aberta para você. Se você está ouvindo essa palavra, se você vai ouvir essa palavra, Jesus Cristo também quer te salvar, aleluias, porque nesta manhã o Espírito Santo de Deus, ele nos esclarece que não é nada do que façamos, não é nada do que vivemos, não é nada relacionado com a minha bondade, com o meu querer, mas é relacionado com o poder que Deus liberou sobre Jesus Cristo, para assim, através do Calvário, me salvar e te salvar. Vamos orar? Vamos orar um pouquinho aqui nessa palavra, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Pai de amor e de bondade, essa palavra foi pregada, Senhor, e eu quero aqui, neste momento, orar e pedir, Pai, através do Teu Espírito, trabalha, Senhor, nos corações e convence, porque só o Senhor tem poder de convencer, em nome de Jesus. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.